Qual é o percentual adequado, perfeito para sua carteira? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então vamos para a segunda parte do nosso exemplo, agora com um caso concreto para avaliarmos a questão dos percentuais. E o mais interessante é essa jornada que eu estou desenhando aqui. A todo momento a gente vai ter riscos, mas eles são intangíveis. E esse é o grande ponto. Não existe, respondendo já de forma direta, não existe uma carteira perfeita, não existe um percentual adequado para todo mundo, né? Então é aquele 60-40 que colocaram como uma regra internacional. 60% de ações, 40% de renda fixa. Isso, na verdade, é um ideal para uma pessoa ideal, que essa pessoa não existe. Então é só uma tese que, a partir dela, a gente faz desdobramentos. E eu vou fazer isso de maneira concreta e objetiva para ficar mais claro. Então eu vou pegar o exemplo aqui. Então nós temos aqui o José. E o José, vou colocar aqui, ele é um neurocirurgião, ele é casado com a Maria, meus desenhos são péssimos, é uma mulher isso daqui, tá? Com o vestidinho. O José e a Maria, eles são casados, a Maria, ela é enfermeira e ele é neurocirurgião. Se conheceram no hospital e tal, eles casaram, estão pensando em ter filhos e eles têm 33 anos e a Maria tem 28 anos. E eles trabalharam bastante já na vida, juntaram uma graninha, eles têm aqui, vou colocar aqui, vai, 800 mil guardado. Eles já têm uma casinha. Eles compraram uma casinha simples, mas eles têm uma casinha, um apartamentinho de 40 metros quadrados. Mas isso aqui é uma casa, né? Mas tudo bem, vocês entenderam o exemplo. Eles já têm os carrinhos deles quitados. Nossa, é um carro bem bizarro, mas é um carro. Ou seja, aquele kit básico da vida tradicional, ele já tem. É um apartamentinho quitado, os 2 carrinhos quitados e uma reserva de valor de 800 mil reais. Eles têm o plano de ter filhos, eles já estão nessa fase de engravidar e tudo mais. E vamos dizer o seguinte, uma renda aqui, vou colocar. O nosso José ganha uma média de 30 mil reais por mês. Eles têm um custo fixo aqui, mais ou menos, em torno de 15 mil. Então eles têm uma poupança que eles conseguem fazer todos os meses aqui de 15 mil reais. O que eu quero dizer? Estou desenhando aqui um cenário, vamos dizer assim, relativamente mais confortável, para uma família que já está mais estabilizada, mas ainda está no começo da vida. Aí tudo isso leva em consideração, né? Então assim, como que eu vou alocar esses 800 mil reais? Eu tenho que levar tudo isso em consideração. A pessoa já tem um apartamento quitado, ela já tem os carrinhos quitados. Claro que ela tem os desejos de conquista da vida, que seria, poxa, queremos sair do nosso apartamento e queremos ir para uma casa maior, com um quintal e tal, enfim. Os desejos tradicionais de uma pessoa ali. Onde que ele deve aplicar esse capital para que ele consiga isso daqui, por exemplo, 2 anos? Então, o plano desse casal é daqui 2 anos, eles conseguirem comprar uma casa, ainda que seja financiada. Eles querem comprar uma casa que tenha quintal e tudo mais, para poder brincar com os filhos que estão por vir, né? Então, assim, que eles estão planejando. Então, de 2 a 3 anos, esse é o plano do casal. O que seria adequado para esse casal? Quantos por cento a gente vai colocar? 800 mil, a gente vai colocar tudo em ações? Será que nós temos uma expectativa boa daqui 2, 3 anos de dar muito certo e eles conseguirem comprar casa à vista e tal? Não, isso é totalmente imprudente fazer alguma coisa nesse sentido, certo? O que a gente tem que avaliar? Aquele gráfico que vai dizer o seguinte, a relação risco-retorno. Então, eu preciso que esse capital aumente, eles não precisam de liquidez, então já entra toda aquela questão. Inclusive tem esse vídeo aqui que fala dos riscos de liquidez, mercado e crédito. Vale a pena entender esses 3 riscos principais que nós temos no mercado. E é aqui, com base nesses 3 riscos, que eu vou montar a carteira que seria mais adequada, vamos dizer assim. Então é importante que eles tenham a expectativa de um retorno interessante, mas que eles não tenham perda de valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter um percentual da carteira que pode ficar num risco de liquidez, por exemplo. Eles não têm uma pretensão de utilizar todo o capital amanhã, por exemplo. Então tá. Então vamos falar sobre a liquidez. Eu vou deixar aqui, por exemplo, 150 mil reais. Ou dá para deixar até um pouco menos. O custo de vida deles é 15. Então daria pra gente deixar, por exemplo, 75 mil a gente deixa em CDB de liquidez diária do próprio banco, bancão lá, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Safra, bancos bem sólidos ali. Então eu deixo liquidez imediata dentro de uma estrutura de um CDB. Muito bem. Aí na sequência, o que eu vou fazer? Colocar num fundinho de renda fixa bem tranquilo, mas que ele seja, por exemplo, D+5. Então eu vou colocar aqui mais 50 mil, que seja num fundo até D+5. Aí eu vou poder esticar um pouco mais. Aí eu vou pegar, ok, próxima leva, colocar, por exemplo, 100 mil reais num fundo D30, D+30. Aí a gente já tem aqui 225 mil. Então a gente poderia, os próximos valores, como a gente quer impulsionar esses valores e eles têm bem certo o que eles querem para eles mais para frente, então vamos colocar um fundo
D90. Então já coloca lá que é mais 125 mil reais num resgate de até D90. Dá para colocar aqui também 150 mil reais, por exemplo, em alguns ativos de renda fixa que vão ter menos liquidez, mas que a gente tem uma expectativa boa de liquidez num prazo, por exemplo, de 180 dias. Muito bom. Aí o que a gente vai fazer? Quero colocar um pouco de renda variável, entender se faz sentido renda variável Brasil ou se é uma renda variável internacional. Então eu vou comprar ativos basicamente mercado americano ou mercado brasileiro, entendendo qual deles que está mais vantajoso ou se vale a pena colocar um pouco em cada um deles, e assim a gente vai montando a carteira. Mas é uma carteira adequada ou a relação de risco-retorno em diversas classes de ativos, diversas prazos de resgate e também risco de crédito. Então, no final da história, é isso, né? Para a gente montar essa carteira, ela tem que estar adequada em vários pontos. Ela tem que estar adequada, primeiro, ao perfil de risco, ou qual que é a tolerância de risco, qual que é a percepção de risco das pessoas. Para umas pessoas, trabalhar com jacarés o dia todo, escovando o dente do jacaré ali, é tranquilo. Para outras pessoas não conseguem nem entrar na sala ali para começar o trabalho do jacaré, entendeu? Então, assim, pessoas são diferentes, a gente precisa entender isso, cada um precisa ter a sua percepção de risco. E é por isso que é tão importante que as pessoas como um todo, os clientes que a gente recebe, que eles nos passem isso através da maneira como ele conta a história de vida dele, de todas as experiências que ele já teve na vida. Isso tudo é muito importante e conta para efeitos de planejamento de carteira e ponderação de risco, entendendo como a pessoa leva em consideração a questão dos riscos, como que é o comportamento das pessoas quando lidam com uma situação em que há risco. Que difícil, é intangível. Como é que eu vou saber? O risco de uma cirurgia. Vou fazer uma cirurgia, sei lá, de apêndice. Qual que é a chance de eu morrer? É muito baixa. Tá, então seria como ganhar na loteria, talvez? Então, assim, né, tinha até um professor de matemática nosso que falava o seguinte, né? A chance de ganhar na loteria é 50%. Por quê? Porque ou você ganha ou você não ganha. Então é uma brincadeira, obviamente. Nós sabemos que não é assim essa proporção. Mas é interessante. Falar assim, tá, se for o dia de você morrer na mesa de cirurgia, você vai morrer, é ponto. Simples assim. Mas é uma questão de risco. E como é que as pessoas lidam com isso? Umas pessoas ficam extremamente preocupadas e outras menos. E no final é isso. É super subjetivo. E uma coisa que não é subjetiva, porque há um consenso aqui, não vale a pena concentrar tudo que você tem em qualquer coisa, não faz o menor sentido, porque a relação risco-retorno, ela vai ficar no conjunto da obra. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter um risco muito alto e um retorno muito alto. A chance de dar errado é muito grande. Se você colocar tudo aqui, parabéns, você vai ter um retorno fantástico e vai conseguir atingir o seu objetivo num prazo menor. Mas se der errado, você perdeu tudo. Faz sentido isso? Não. Então, quantos por cento a gente vai colocar nesse ativo? Muito menos. Então, é assim que a gente faz as ponderações. Por exemplo, em criptoativos. Você sempre tem que considerar que você pode perder tudo. Você não vai ficar devendo. Mas se você perder tudo que você colocou em criptoativos, isso vai fazer diferença para você? Se eu colocar aqui, por exemplo, 5% do capital deles especificamente em criptomoedas, Bitcoin, Litecoin, essas moedas Ethereum, sei lá, vai ser 40 mil reais. Aí a gente pergunta, se você perder 40 mil reais, vai fazer falta? Porque você fala, pô, você trabalhou tanto aqui, você não vai ter mais 800 mil reais. Você vai ter 760 mil reais porque você perdeu aplicando na expectativa de ter um retorno bem maior. Então, poxa, daí a gente pensando assim, 15 mil reais. Tô ok. 15 mil reais é uma coisa que eu consigo salvar aqui no mês, né? O final do mês acaba sobrando. Então, é uma coisa que eu tô ok de perder no total. Posso, de repente, fazer aportes mensais. Então, enfim, são infinitas as possibilidades que nós temos de fazer a combinação. Mas é sempre muito próximo desse contexto aqui que eu tô narrando, salvo particularidades, questão de idade, filhos, ganhos e tal, uma série de coisas que vão mudando, mas na essência, para montar uma carteira que tenha proteção, tenha um retorno que faça sentido, é isso, é fazer essa escalinha aqui da relação risco-retorno e quanto maior será o risco, maior o retorno naturalmente, assim que se espera, eu tenho que colocar percentuais menores, dependendo da fase de vida que eu tô. A menos que eu separe um capital para ter um nível de risco extremamente alto. Enfim, vamos colocar assim, sei lá, a loteria poderia ser um risco extremamente alto, mas um retorno também extremamente difícil de conseguir. Mas enfim, acho que é isso que eu queria explicar.